Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de ciências de hoje a gente vai falar sobre algumas consequências do desmatamento. Então, bora lá? Pessoal, então para começar, lavem as mãos, sentem um lugar tranquilo, peguem a apostila de vocês, lápis, borracha e um caderno para possíveis anotações, tá? Então, pessoal, como eu já disse agora há pouco, hoje a gente vai falar sobre algumas consequências do desmatamento. Desmatamento a gente trabalhou semana passada, lembra lá? Desmatamento, queimada, assoreamento. Se não lembra, vamos no vídeo anterior que a gente fala sobre isso, tá? Para vocês entenderem o que é o desmatamento, tá? E aí vocês têm o que na apostila de vocês? Primeira atividade, vocês têm um texto, tá? O texto ele tem algumas lacunas, ou seja, espaços em brancos. E nesses espaços vocês têm que preencher com palavras que estão presentes no começo lá do texto, naquelas folhas divididas. Você tem algumas palavras que vão completar o texto e dar sentido, tá? Eu já comecei aqui, peguei dois trechos, dois fragmentos, o primeiro e um dos últimos lá, para a gente estar conversando sobre eles, tá? Então eu já preenchi algumas lacunas, que já facilita a vida de vocês, mas eu deixei o restante do texto aí para vocês pensarem e ir colocando. As palavras nunca vão se repetir, então se eu utilizei, por exemplo, aqui, ó, terra lá no começo, no meio do texto eu não vou utilizar terra novamente, tá bom? Então eu usei a palavra terra, eu já posso pintar aquela parte da folha para não utilizá-la novamente, tá? Pintem clarinho para ficar bonito, beleza? E assim por diante, tá? Então vamos lá. Algumas consequências do desmatamento. Então nós vamos lá que o desmatamento ele pode ser de forma ecológica e de forma, entre aspas, aí, prejudicial para a natureza. A forma ecológica que a gente pode falar é aquele desmatamento que a pessoa vai fazer o desmatamento para utilizar o madeiramento, tá? E ali ela vai plantar novas árvores, tá? Então ela recolhe da natureza, só que ela planta também, para deixar o meio ambiente equilibrado. O desenfreado, que acontece infelizmente muito, principalmente na nossa Amazônia, é o que? O desmatamento que ele só retira a madeira e não planta nada no lugar, tá? Nós vimos também que, por exemplo, as grandes cidades, ou todas as cidades, de uma forma geral, foram construídas o quê? Retirando as florestas que existiam ali para construir as casas, beleza? Isso às vezes é essencial para a globalização de uma forma geral, beleza? Mas deixando aqui o desmatamento de lado, a gente vai falar algumas consequências dele através desse texto proposto no caderno de atividade de vocês. Olha lá, a terra arrastada pela enxurrada acumula-se no fundo dos rios, diminuindo sua profundidade e facilitando os transbordamentos. Então vamos lá. Aqui nessa parte a gente vai estar falando mais sobre o que? O assoreamento. Lembra lá do exemplo do assoreamento? De uma parte nós temos as matas ciliares que protegem ali as encostas dos rios e do outro lado a gente tem o que? As árvores cortadas. O que aconteceu na margem que tinha as árvores cortadas? Os sedimentos, as terras, rochas, com a força do vento e da chuva, acumulavam-se aonde? No fundo dos rios. E pode acontecer o que? Os transbordamentos dos rios, ou até mesmo a mudança do ciclo do rio. Beleza? Outro trecho fala o seguinte: folhas, galhos e animais mortos em uma floresta são decompostos. O que é decomposto? Decomposto é quando o animal, as folhas, eles se desfazem, tá bom? O animal sabe que depois do ciclo da vida dele, chega no final onde ele morre. Ali na morte, ele fica, por exemplo, na floresta, igual no texto diz. O que vai acontecer? Ele vai se desfazer, tá? Então os micro-organismos vão comer grande parte e o restante vai se desfazer no solo. Todas essas folhas com os animais mortos formam o quê? O humus, que é o que contribui para que a água da chuva penetre no solo. O humus, ele dá o quê? Nutrientes para aquele solo, tá bom, pessoal? Então as folhas ali, quando a gente vai em floresta ou numa mata fechada, a gente vê que as folhas no chão, elas são escuras e algumas até decompostas, né? Se a gente pega assim, vai esfarelando. O que é aquilo ali? Aquilo são nutrientes que geram ali para o solo, deixam o solo rico, tá? E também ajuda com que a água seja infiltrada no solo, beleza?
esse texto ele é um pouco longo, extenso, com várias informações sobre as consequências do desmatamento. Então ele vai falar sobre o assoreamento, a questão de quando não se tem árvores ali, que o solo fica sem nutrientes. Vai falar num trecho aqui também sobre erosão. E aí eu queria fazer um adendo aqui com vocês. O que é erosão? Tá? Erosão é um processo que normalmente acontece de forma natural, tá? Que é o quê? O desgaste do solo, a movimentação ali do solo, que é bom e às vezes não é. Quando acontece de forma natural, é muito bom, porque ela vai mudando ali, digamos assim, mexendo ali o nutriente da terra e fazendo com que a terra se renove de forma natural. Só que a erosão que a gente fala aqui no texto é aquela erosão oriunda do quê? Do grande desmatamento. Então perdem-se as árvores que seguram ali a força erosiva, e o que acontece? A erosão vai criando proporções gigantescas. Então essa erosão aqui, vocês vão ver algumas imagens aí agora, tá? De situações em que ocorre a erosão, tá? Vocês vão ver aqui nas imagens que esse tipo de erosão oriunda ali do desmatamento, ela não é favorável à natureza, ao meio ambiente, porque acaba destruindo a grande parte da natureza e até modificando totalmente o que? A paisagem, certo? Então aqui esse tipo de erosão não é erosão que ajuda o meio ambiente. A erosão natural é a erosão que acontece de forma natural, como eu disse agora há pouco, e ajuda sim o meio ambiente. Então, voltando aqui, vocês vão ter esse texto para fazer a colocação das palavras, e logo abaixo vocês vão ter o quê? Um diagrama, ou seja, um caça-palavras, com 5 animais que estão em extinção, tá? Então vocês vão procurar ali os 5 animais que estão em extinção e pintar também ali esses animais. Eu gostaria de propor uma atividade com vocês, que é o seguinte: vocês vão fazer essa atividade que é muito fácil e rápida, tá? De ciências, e vai sobrar aí um tempo da nossa aula, correto? Correto, porque a nossa aula teriam que ter ali umas 4 horas no dia. Vocês fazendo isso, vocês vão fazer, conheço vocês, em 10 minutinhos vocês vão terminar. Então vai sobrar bastante tempo. Eu queria propor que vocês pesquisassem um animal que está em processo de extinção aqui no Brasil, tá bom? Então vocês vão procurar aí na internet, tá? Quem tem a disponibilidade, ok? Procurem um animal que está em extinção, tá? E esse animal vocês vão desenhar ali no caderno de ciências de vocês e vão escrever o nome dele, tá? Pesquisem também, pessoal, os outros animais. Normalmente vocês vão colocar assim, animais em extinção no Brasil. Vocês vão ter lista ali de 50, 100 animais que estão em extinção. Deem uma lida nesses animais. Conheçam alguns animais que estão em situação de extinção no nosso país. E dentre eles, de todos esses que vocês virem, escolham um para fazer o quê? O desenho dele no caderno e escrever o nome dele. Professor, eu posso escrever aonde ele é encontrado, quantos existem hoje no Brasil e tudo mais? Fiquem à vontade. Mas, a princípio, coloquem lá animais em extinção no Brasil, o desenho deles, escrevam ali o nome dele. E se quiser colocar alguma curiosidade, fiquem à vontade, para a gente completar a nossa carga horária de hoje. Pessoal, nossa aula de ciências é somente isso, tá? Agradeço a presença de vocês. Agora, pelo que a gente sabe, se vocês estão vendo esse vídeo na quinta-feira, então hoje é o último dia para realizar as atividades. Caprichem, pessoal, nós estamos aí nas últimas semanas do bimestre, e depois vocês vão ter o recesso, as férias de julho, e a gente volta só lá depois dessas férias. Então aproveitem esse momento para estudarem mesmo, tá? Vocês vão ter um bom tempo ali para fazer o quê? Descansar. Então estudem, façam, caprichem para vocês tirarem uma boa nota, e a gente volta agora então só na próxima semana com as outras aulas. Beleza, pessoal? Nossa aula fica por aqui. Muito obrigado pela paciência e até a próxima. Tchau, tchau.